Vamos encerrar então essa nossa conversa sobre o conservadorismo do espiritismo brasileiro, no movimento espírita brasileiro, e o papel de Rustem nessa questão. Eu tinha dito que eu iria dizer para vocês, eu iria tentar elencar um pouco dessas teorias de Rustem, só para vocês mais ou menos, para quem nunca ouviu falar, para quem ainda não entendeu direito, para que vocês entendam e tentem ficar atentos, né? Nos 4 evangelhos, nas obras de Rustem, ele defende que, entre outras coisas, eu vou elencar apenas alguns pontos, os mais importantes. Ele defende que Jesus não teve um corpo físico. Ele fala no tal corpo fluídico de Jesus. Isso implica que todas as experiências físicas de Jesus foram uma encenação, porque se Jesus não teve corpo físico, ele não morreu, ele não sentiu dor, então ele estava crucificado, né, encenando, né, fingindo que sentia dor, fingiu que morreu, enfim, é uma coisa bastante absurda. Sem contar todo o resto, né? Uma pessoa sem corpo, ela não se alimenta, ela não dorme, enfim. Então isso é bastante sem nexo nenhum, não é nada positiva essa teoria, completamente sem racionalidade nenhuma. Fora essa teoria, tem a teoria da metempsicose. A metempsicose é algo que os antigos egípcios, entre outras civilizações mais antigas, acreditavam, que seria o fato de que nós, espíritos humanos, nós, seres humanos, poderíamos reencarnar em seres inferiores da criação. Por exemplo, em animais, insetos, plantas, pedras, enfim, minerais, enfim, né, também algo bastante sem nexo, porque nós espíritas cremos na evolução espiritual e a lei da evolução ela não retroage. Nós até podemos não evoluir, nós podemos decidir, não vou aprender essa lição, né, vou cruzar meus braços, não vou evoluir, mas nós não vamos retroceder. Todo o processo evolutivo que nós atingimos, toda a evolução que nós conseguimos angariar, ela não vai ser perdida, nós não vamos retroceder. Bem, outro ponto das teorias de Rustem, além do corpo fluídico de Jesus e essa da metempsicose, eles alegam, a teoria de Rustem alega que o espírito em decadência moral poderia reencarnar numa lesma, né? Isso é o que consta nos livros de Rustem, só para deixar a observação aqui. Ele dá um nome mais pomposo lá, se eu não me engano é criptógamo carnudo, uma coisa assim, mas é uma lesma. Bem, são vários outros pontos, né? Mas esses 2 pontos são os pontos assim mais fundamentais, mais gritantes, e dentro disso tem várias outras. Tem um outro ponto bastante importante. Rustem acredita que toda encarnação, toda a reencarnação é um castigo. Ele acredita que a vinda nossa de espíritos para a Terra ou para qualquer outro palco reencarnatório é um castigo. Então ele usa termos como mergulho na lama corporal, como se o corpo físico nosso fosse algo ruim, algo feito de lama. Então ele usa muito essa nomenclatura, lembra muito o pecado, lembra muito a coisa de castigo. Rustem, como eu falei no outro vídeo, Rustem era uma pessoa até com uma certa cultura. Eu acho que ele estudou direito, se eu não me engano, posso estar enganada, se estiver enganada eu corrijo depois na descrição, mas é direito, sim. E um homem muito católico, muito místico, muito dogmático. Então o Rustem passa para todas essas obras dele
esse dogmatismo, esse misticismo, essa interpretação ao pé da letra de literaturas né, religiosas. Então ele usa bastante essa coisa de mergulho no barro, estamos atolados no barro corporal e tudo mais. Bem, nós, espíritas, precisamos romper com esse tipo de mentalidade preconceituosa e dogmática, né? O corpo físico não é um castigo, o corpo físico não é lama corporal, a vida física não é lama corporal, né? Nós precisamos entender que as questões sociais, e aí entram o papel dos espíritas progressistas, tentar entender que as questões sociais que são defrontadas, com as quais nós nos defrontamos diariamente, são questões sociais passíveis de mudança. E nós, espíritas, precisamos nos unir para mudar essas questões sociais, né? Se as dificuldades, se as mazelas, se a miséria humana existe, ela existe para ser mudada, para ser enfrentada e mudada. E nós não vamos enfrentar isso com teorias esdrúxulas, místicas, cheias de dogmas, né? Como são as teorias do Rustem, né? Eu fiz esses vídeos mais para que nós possamos estar alertas a respeito disso, e quando pessoas vierem para nós falando desse tipo de coisa, de corpo fluídico de Jesus, de que a vida física é a lama corporal, é um mar de lama, a gente, né, ficar atento e dizer, olha, eu acho que isso aí é teoria de Rustem, isso não é espiritismo, né? É bom que a gente comece a ter esse tipo de abordagem. Rustem é uma coisa, espiritismo é outra. Rustem foi colocado no espiritismo, foi jogado dentro do espiritismo como sendo algo correto e aceitável pela Federação Espírita Brasileira. E eu acho que a gente precisa, então, talvez, romper com isso. Romper, dizer, não, isso não me representa, né? Rustem não representa o espiritismo que Kardec deixou pra gente. E mesmo as obras de Kardec precisam ser lidas com crítica, precisam ser lidas com bom senso, porque foram escritas no século XIX e existem coisas que a ciência já são cientificamente admitidas como corretas, naquela época não eram, então a gente precisa ter esse bom senso. É só isso que nós precisamos, bom senso. Com discernimento, nós vamos conseguir desenvolver a nossa espiritualidade, a nossa intelectualidade e vamos nos sentir muito mais plenos. Por enquanto é isso, eu fico por aqui e a gente volta numa outra oportunidade. Um abraço!